Olá, meu nome é Denise Pizarro e vou conversar hoje sobre o comprimento de arco de uma curva plana usando sua equação cartesiana. Considere uma função f de x contínua e derivável no intervalo fechado a b. A curva que nós representamos aqui em azul. Como que nós podemos determinar o comprimento do arco do ponto AF de A ao ponto BF de B? Uma maneira de nós resolvermos isso é particionar o intervalo AB em n subintervalos de amplitude ΔXi. Então, amplitude x1 menos x0, x2 menos x1 e assim por diante. E através dessa partição, nós vamos construir aí poligonais passando pelos pontos P0, P1, P2, Pn. Se nós determinarmos a distância entre cada um desses dois pontos e somarmos essa distância, nós vamos ter então aproximadamente o comprimento do arco da figura da curva azul. Então, como nós podemos escrever aqui, ó. Então, a distância do ponto PI menos 1 PI, somatória do ΔXi ao quadrado, mais a diferença das imagens xi menos 1 ao quadrado. Pelo teorema do valor médio, nós sabemos que se a f é uma função contínua no intervalo fechado e diferenciável no intervalo aberto, sempre vai existir um ponto neste intervalo, xi menos 1 xi, tal que o coeficiente angular da reta tangente à curva nesse ponto, ele vai ser igual ao coeficiente angular da reta secante que passa pelo ponto PI menos 1 PI. Então, desta igualdade, nós conseguimos escrever que a diferença das imagens é dada pela derivada da função no ponto x estrela, que multiplica aí o ΔXi. Elevando ambos os lados dessa igualdade ao quadrado, nós vamos obter esta outra igualdade. Substituindo isso daqui na nossa forma do comprimento de arco, nós vamos dizer que o L é dado aproximadamente por ΔXi ao quadrado, mais a diferença que nós vamos ter aqui, que é o f' de xi ao quadrado, ΔXi ao quadrado, dado pelo teorema do valor médio. Nessa expressão, nós observamos que o ΔXi ao quadrado é um fator comum, portanto, vou colocá-lo em evidência, e nós vamos aí poder retirá-lo da raiz, visto que o seu expoente é igual ao índice da raiz. A aproximação do comprimento da curva, ele melhora quando n aumenta, porque quanto maior o número n, nós vamos ter que as poligonais vão se aproximar da curva. Desta forma, nós vamos poder escrever que o comprimento de arco, ele pode ser igual ao limite da somatória, raiz de 1 mais a derivada no ponto xi ao quadrado ΔXi, quando n tende a infinito, se esse limite existir. Se a derivada da função for contínua no intervalo fechado, o limite existe. E, portanto, pela definição da integral definida, nós podemos escrever que o comprimento da curva é dado pela integral de a até b da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função x ao quadrado dx, ou usando a notação de Leibniz. Se a curva tiver equação dada em função do y, com y entre o c e o d, e se a função for contínua no intervalo CD, então o comprimento do arco ele pode ser calculado através da integral definida, da integral de 1 mais g' de y ao quadrado dy agora, e na notação de Leibniz também. Muito bem. Com isso, nós vamos fazer agora alguns exercícios de comprimento de arco. Como primeiro exercício, nós vamos determinar
o comprimento do arco desta curva, do gráfico desta curva, com x variando entre 0 e 1. Para determinar o comprimento do arco desta curva, nós precisamos da derivada da função. Então, a derivada da função y é x elevado a meio, raiz de x. Substituindo isso na nossa fórmula, nós temos então que a integral que vai dar o comprimento do arco desta curva vai ser essa daqui. Para resolver essa integral, nós vamos usar o método da substituição, vamos chamar 1 mais x de t e dx dt. Observe que como a integral definida tem limite de inferior 0 e limite superior 1, nós vamos ter que verificar quais serão os novos limites para a nova variável t. Quando x é igual a 1, temos que o t é 2. Quando x é igual a 0, temos que o t é 1. E, portanto, a integral que vai dar o comprimento do arco vai ser a integral de 1 até 2, raiz quadrada de t dt. A solução dessa integral é essa função, que nós vamos substituir, então, o limite superior menos o limite inferior, como diz o teorema fundamental do cálculo, né? Com isso, nós vamos obter aí o comprimento do arco dessa curva, dado por 2/3, que multiplica 2 raiz de 2 menos 1. Como um segundo exemplo, nós vamos considerar agora a função f de x igual a ln do cosseno de x, onde o x está entre 0 e π sobre 4. Para poder calcular aí o comprimento, preciso da derivada da função dada. Então, derivada da função ln é a derivada do logaritmando sobre o próprio. Então, a derivada da função menos tangente de x. Colocando isso, então, na nossa fórmula do comprimento de arco, nós vamos ter a integral de 0 a π sobre 4 da raiz de 1 mais tangente ao quadrado de x dx. 1 mais tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x. E, portanto, esta integral é igual à integral de 0 a π sobre 4 do módulo da secante de x dx. Como a secante de x, ela é positiva no intervalo de 0 a π sobre 4, nós temos que essa integral é igual à integral da secante, que é uma integral tabelada. De acordo, então, com a nossa tabela de integração, o comprimento do arco vai ser dado por esta função e nos limites de integração de 0 a π sobre 4. Substituindo o limite superior na expressão menos o limite inferior da expressão, nós vamos obter o resultado do nosso comprimento de arco. Então, comprimento desse arco de 0 a π sobre 4 é ln de raiz de 2 mais 1 unidade de comprimento. Para finalizar, vamos ver aí um terceiro exercício, onde a minha função f de x é x ao cubo sobre 6 mais 1 sobre 2x, e eu quero calcular o comprimento do arco do gráfico dessa curva do ponto 1, 2/3 a 3, 14/3. Então, o comprimento do arco, derivada da função é dado por x² sobre 2 menos 1 sobre 2x². Elevando isso daqui ao quadrado, nós vamos obter essa expressão. E introduzindo isso na nossa fórmula, nós vamos ter, então, essa integral como a integral que vai me dar o resultado do comprimento do arco. 1 menos meio aqui meio, portanto, a integral a ser resolvida é essa. E é importante observarmos aqui que essa expressão, ela é um quadrado perfeito. Eu posso escrevê-la desta maneira. Quadrado do primeiro, x² sobre 4, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, meio, quadrado do segundo. Uma vez escrita desta forma,
nós vamos ter que essa integral pode ser escrita dessa maneira. E aí é só usar as técnicas de integração. Então, resolvendo a integral, obtemos essa expressão e vamos substituir o limite superior menos o limite inferior, obtendo desta forma comprimento desse arco, 14/3 unidades de comprimento. Ok, pessoal? Agora é com vocês resolver a lista de exercícios. Até a próxima!